Olá, pessoal! Hoje eu estarei compartilhando com vocês os segredos ou as dicas para estar cultivando o Sedum burrito e o Sedum morganiano. Esses dois sedums maravilhosos, eles estão agora crescendo muito, eles estão em pleno desenvolvimento. Quando eu falo em pleno desenvolvimento, gente, é porque a plantinha ela está num período onde ela cresce, ela se multiplica, ela solta raízes com mais facilidade. Então é o período propício para você estar fazendo mudas, troca de substrato e para você estar fazendo a adubação. Então vamos acompanhar. Eu fiz esse vídeo tipo uma collab do meu jardim, onde eu cultivo suculentas lá na cidade e aqui no sítio. Aqui, gente, eu tô mostrando para vocês é a entrada, aonde a gente, vem para minha casa aqui no sítio. Então, se você já gostou do tema do vídeo, vai deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de comentar. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Então agora, gente, é bem cedinho, tô filmando aqui para vocês. Eu tenho esse vaso maravilhoso do Sedum burrito deste lado. Olha que coisa linda que ele está. E aqui eu tenho o Sedum morganiano, que tem as folhinhas mais compridinhas. Então dá para ver bem a diferença de um para o outro aqui, né? Os dois juntos, ó. O morganiano é esse, que tem as folhas mais compridinhas, que chama o rabo de burro. E aqui o dedinho de moça, e chama o dedinho de moça também, né? Que é o Sedum burrito. Então esse vaso, gente, eu fiz ele a partir de outros dois vasos. Eram dois vasos pendentes que eu tinha. E eu mudei os dois, né? Já estava na hora de fazer a troca do substrato, então eu troquei e coloquei os dois num vaso só. Fiz esse vaso maior e que deu muito certo, ficaram muito bonitos. Deixa eu mostrar para vocês aqui desse outro lado. Ele fica aqui no cantinho dessa estante que eu tenho, onde eu cultivo as minhas suculentas no tempo, ó, aqui, ó. Legal, né? Então, é um sedumzinho de muito fácil cultivo. A única coisa que você precisa dar para ele é muito sol. Regar, eu nunca rego. Realmente é só água da chuva, como a gente tem chuvas frequentes aqui. Então, é a água da chuva que faz esse trabalho. Olha que fofinho. E agora, gente, é um período em que os sedums estão em pleno desenvolvimento. Então, aproveite aí para fazer troca de substrato e para estar fazendo a adubação. Plantas em dormência, nesse período eu não faço adubação. Só realmente mexo no vaso se elas necessitarem que a gente mexa. Senão eu não estou mexendo, tá? Então, agora eu estou fazendo mais a troca de substrato, a troca de vasos, replantando plantinhas que estão em pleno desenvolvimento. E os sedums é um desses gêneros. E aqui eu tenho a espécie, o Sedum burrito e o Sedum morganiano nesse vaso lindo e maravilhoso. Aqui nos fundos da minha casa, aqui pega o sol da manhã, quando o dia está limpo, né? Hoje tá bem, isso é serração, gente, olha a serração forte. Serração bem forte mesmo, já são 7h10 da manhã, ainda não amanheceu. Geralmente essa hora já tem sol, então hoje o dia promete. A gente diz, que a gente tem um ditado aqui no sul: serração baixa, sol que racha. Isso quer dizer que vai dar um dia bem quente, Ai. Então ainda está nublado, por isso que está mais escurinho. Mas foi o momento que eu tive aqui para estar filmando aqui para vocês e mostrando para vocês, porque eu quero fazer esse vídeo fazer um vídeo collab com as minhas suculentas que eu cultivo no sítio. Então aqui eu tenho alguns vasos de barro. Essas plantinhas elas pegam o solzinho da manhã. E aqui eu tenho o Sedum morganiano. Esse já é um vaso que eu preciso fazer a manutenção. Ele já está mais judiadinho, ó. Então, agora é um período que eu vou estar mexendo nele. O que eu vou fazer aqui é trocar o substrato, ou de repente eu nem mexo. Eu só venho aqui e faço uma nova adubação. E quais são os adubos que eu vou usar, Quais são os fertilizantes que eu vou usar aqui nesse vaso? Eu posso estar usando um NPK, o 10-10-10, ou o 4-8, eu acho que é 4-8...
14, eu não lembro direito a numeração do meio um pouquinho maior. Eu vou deixar aqui na tela se eu lembrar, se eu achar direitinho a numeração dele, tá? Ou o 10, 10, 10, que é o NPK, né? O 10, 10, 10, ou o 4, 8, 14. Se eu não me engano, é essa a numeração, tá? Posso também estar colocando aqui, né? Eu posso estar usando a torta de mamona misturada com a farinha de osso, também vai dar certo, gente. E posso também estar colocando um pouquinho de humus de minhoca, né? Também é outra opção. O humus de minhoca, o esterco de frango curtido. O de gado eu não uso, gente. Eu sei que tem pessoas que usam. Eu não uso porque ele dá muito matinho. Ele nasce muito matinho no vaso, como, né? Os animais eles se alimentam de grama, de outras plantas, então vem as sementes, né? Então por isso que eu não uso o esterco de gado. Mas quem usa, né? Pode estar usando, que ele também é muito bom. A única coisa é que tanto o esterco de frango quanto de gado, eles têm que estar bem curtido, tá? Tem que estar bem curtido para vocês poderem usar. Mudando de jardim, chegamos no sítio agora, né? São 10h30 da manhã, muito sol hoje aqui. Hoje é um sábado de manhã, gente, que eu estou gravando para vocês. Então vamos seguir com as dicas. Aqui eu tenho esse vaso do Sedum burrito que eu fiz recentemente. Ele estava em uma outra bacia como esta, gente, ó, bem grande. Então eu aproveitei, né, que agora ele solta raízes muito rápido para estar fazendo essa manutenção, né? Um sedumzinho que no verão eu aconselho você não estar mexendo. Se precisar, tudo bem, gente, não tem problema. Mas ele demora mais a enraizar, ele não fica tão bonito. Eu fiz a manutenção de alguns vasos meu no verão e eles demoraram muito a enraizar. Ele começa a perder essas bolinhas aqui. E também outra coisa, né? Como é o verão, o sol é muito forte, quando você vai fazer a adaptação dele no sol, ele tende a queimar muito. Já agora aqui, ó, ele já está 2 a 3 semanas nesse vaso que eu fiz a troca, olha que lindo. E como vocês veem, ó, não queimou, está bem. Tá aqui para soltar as raízes, ele está todo sem raízes, tá? Tá todo sem raiz, eu fiz o corte, cortei todas essas hastes e coloquei ele num vaso mais alto em cima do tronco, aqui na frente de casa. Um local bem iluminado, porque o Sedum burrito, como eu já falei, né, no vídeo anterior, ele precisa de muito sol, tá? Então, eu não tenho a quantidade de sol que você dá aí, Ruth, né? O local onde eu cultivo as minhas suculentas, ele pega pouco sol. Então, o mínimo, gente, 4 horas de sol. Se você não conseguir dar essas 4 horas de sol, então compense num lugar bem iluminado, compense não regando muito, compense não colocando muita adubação. Isso vai fazer com que ele fique bem compacto, como vocês estão vendo, ó, as folhinhas são bem juntinhas. Aqui, ó, já é um sinal de estiolamento, tá vendo? Essas folhinhas separadas uma das outras é sinal de estiolamento. Então, quanto mais juntinhas as folhas, mais saudável a sua plantinha vai ficar, tá? Olha que fofurice. Tenho dela também, gente, aqui no pergolado, ó, penduradinha, né? A céu aberto. O Sedum burrito e o Sedum morganiano, eu sempre cultivei assim, gente, desde o início. São suculentas que me acompanham há bastante tempo, desde quando eu comecei a cultivá-las. E são suculentas muito resistentes, suculentas que praticamente não fungam, não tem pragas. Aqui eu tenho o morganiano, que é esse que tem as folhinhas bem pontudinhas. São esses vasos que eu refiz lá no verão. Lembra que eu falei para vocês? Agora eles estão começando a ficar bonitos. E o burrito, né, que eu mostrei lá para vocês, aquele outro vaso mais cheio, que tem as folhinhas mais redondinhas. Olha que coisa mais fofa, 2 vasos também. E aqui os 2 do Sedum morganiano, né? Eles chamam também esse Sedum, gente, de rabo de burro, tá? O rabo de burro. Então essas folhinhas aqui brotam também com muita facilidade, o substrato bem drenante, tá? A água entra e escorra rápido. Ele, por ser uma suculenta de fácil cultivo, mas se o substrato ele não for adequado, gente, ele vai sim melar, tá? Elas custam a enraizar, tá? Deixa eu botar ali em cima, pegar o outro vaso para mostrar para vocês. Deixa eu ver como é que tá aqui, gente, ó. Tá vendo? Olha, tá começando a enraizar certinho agora.
é aquilo que eu falei para vocês, né? A gente tem que estar respeitando também o período de desenvolvimento das plantinhas. Não que eu não possa fazer de repente na época de dormência, mas eu tenho que ter consciência de que ele não vai enraizar tão fácil quanto se ele tivesse no pleno desenvolvimento dele. Ele também não vai ficar tão bonito, né? Quanto no período. Então agora é um período bom para vocês estar mexendo com essas plantinhas, tanto o Sedum burrito quanto o morganiano que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Vamos pegar o outro ali. Eu acho que aquele ali eu vou ter que pegar o menor, gente. O maior eu não vou conseguir tirar para mostrar para vocês, não. Então vou tirar aqui o menor, tá? Vamos ver o menor aqui, ó. Olha que lindo que tá ficando. Gente, eles tinham ficado assim, bem sentidos, tá? Eu refiz, foi né, no verão. Mas olha o tamanho das folhas que está vindo aqui. Deixa eu até mostrar para vocês. Ele tende a seguir, né, mais o sol. Olha que lindo. Então, né, a adubação, o que eu uso? Quando eu faço o substrato para estar usando com elas, ó, esse já é o novo substrato com isopor, tá? Eu misturo o esterco de frango curtido, bem curtido, gente, mas bem curtido mesmo, tá? Não vai botar ele se ele não estiver bem curtido, porque senão vai fazer mal para sua plantinha. Ou eu uso a torta de mamona misturada com a farinha de osso. Aqui eu tenho a torta de mamona misturada com a farinha de osso, tá? Olha o resultado maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo pendurar aqui, porque tá difícil, gente, segurar isso. Tá difícil segurar ele. Vamos ver, acho que não vai dar não. Ele não vai conseguir, eu não vou conseguir pendurar ele ali não. Mas ele tá bem pesado. Muito lindo, maravilhoso, como eu estou mostrando para vocês. Vamos curtir mais um pouquinho dessa belezura, porque meu braço cansou. Então eu resolvi colocar aqui no chão, que assim não tem perigo, né? Assim o braço não cansa e eu consigo mostrar direitinho para vocês enquanto a gente vai conversando. Então, né, como eu falei para vocês, eu fiz esse replante dele no verão, porém não deu certo e eu tive que refazer novamente. Então eu refiz, né? Quando eu refiz, gente, esse replante, então eu fiz com substrato novo, que é com o isopor, ó. Com isopor, e especificamente nesse vaso eu usei a adubação, então eu usei a torta de mamona misturada com a farinha de osso, né? As pessoas perguntam bastante para mim qual é a adubação que eu uso, né? Como elas vejam sempre as minhas suculentas bem gordinhas, hidratadas, bonitas, saudáveis, elas têm essa curiosidade em saber, né, o que a gente usa. Mas o esterco de frango também é muito bom, gente. Se você não quiser optar por um esterco orgânico, né? Você pode estar usando o NPK, o osmocote, que também vai fazer efeito. Ele também vai deixar a sua plantinha muito linda. A única coisa e o cuidado que vocês têm que ter com o cedo, tanto o burrito, né, como o morganiano que eu estou mostrando aqui para vocês, é dar bastante sol, como eu já falei, né? Local bem arejado, um substrato agora nesse período rico em nutrientes. As regas eu quase não molho, ele praticamente, tá? Como ele está sendo cultivado no tempo, então é a água da chuva, né? E só se de repente mesmo tiver uma estiagem muito longa, então eu faço essa rega, tá? Senão ele vai receber água da chuva, é uma plantinha que ele passa grandes períodos sem a gente precisar regar, de boa, sabe? Ele é uma plantinha que ele aguenta uma escassez hídrica maior. E aqui, gente, eu tenho ele também nessa xícara de cactos, olha que coisa fofinha. Ó, a xícara, gente, ela não é furada, tá? Ó, então eu controlo as regas, né? Não molho muito, molho pouquinho, como eu falei para vocês. Ele, desde que eu plantei ele aqui, ele nunca recebeu mais adubação. Ele fica realmente, né, dentro dessa xícara só recebendo as regas de vez em quando. O que eu faço, gente, agora eu lembrei, o que eu faço de vez em quando, assim, às vezes a cada 2, 3 meses, molhar ele com aquele fertilizante líquido, não tem? O enraizador que a gente compra líquido, que a gente mistura com água. Então, aquele eu faço, né, eu faço 1 ou 2 litros daquela misturinha, molho as minhas outras plantinhas e molho também ele,
faço dessa forma, porque não tem como botar fertilizante ou adubo aqui dentro. Ó, ele fechou todo, não tem como. Mas então uma água com aquele fertilizante, que é o enraizador, de vez em quando eu tô fazendo, tá? Misturo tipo umas 2 tampinhas do vidro em 1 litro de água e faço a rega. A única coisa é que eu dou bastante sol para ele, tá? Ele fica aqui, ó, aqui na frente de casa, nesse cantinho aqui, ó, esse é o cantinho dele. Ele fica sempre aqui. Então, ó, bastante sol, bem arejado. A minha varanda aqui é uma varanda maravilhosa para estar cultivando suculenta, gente. É um lugar privilegiado, né? Pega bastante sol, tanto no verão quanto agora no inverno. Ele tem em torno, esse vasinho de 1 ano e meio a 2 já, tá? É um vasinho mais antigo. Olha que fofinho, né? E tá ficando pendente, eu já vou ter que, né, arrumar ele aqui certinho. Ou colocar ele em um local que para ele poder crescer e ficar mais bonito já que ele já está. A única coisa que eu tomar, né, o cuidado que eu vou ter que tomar com ele é um local onde não pegue chuva, porque não é furado, mas que pegue muito sol. Aqui ele quebrou, ó. Ele quebrou e eu retirei a mudinha e coloquei em um outro vaso. Então, gente, meus amados, meus queridos, hoje eu trouxe um pouquinho dos cuidados que eu tenho com o Sedum morganiano, do Sedum burrito, para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrei ele, né, como eu cultivo no tempo, como eu cultivo lá na minha casa na cidade, sempre com muitas dicas para vocês. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.